Boa noite, igreja, a paz seja com todos, amém? Uma alegria muito grande. Ele já me apresentou, né? Não preciso mais falar nada, mas eu só quero dizer da minha alegria. E trago aqui o abraço do pastor Emerson, meu filho, pastora Fabiola, minha nora. Nós somos da comunidade evangélica Neemias, lá da Vila São Paulo, e trago o abraço para todos os irmãos daqui, amém? Receba o nosso abraço em nome de Jesus da igreja, da comunidade, amém? Estou feliz de estar aqui. Tem pessoas aqui que estavam conosco lá, mas eu digo para vocês que Deus sabe todas as coisas, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso caminhar, Deus conhece tudo. E nós temos que realmente entregar na mão dEle, nós temos que entregar. Mas que o Senhor, nessa noite, possa falar ao teu coração, possa dar a você o lenitivo, aquilo que você precisa. Nós estamos hoje numa data que o mundo lá fora não se preocupa nem um pouquinho com Deus. É a última pessoa que eles vão pensar em Deus hoje, lá fora. Mas nós aqui estamos firmes, pensando nesse Deus, pedindo a esse Deus, engrandecendo esse Deus. Então nós, damos graças a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração, e daí você vai poder assentar e a gente vai começar a pregação, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, meu Deus, por mais esta noite, Senhor. Por o Senhor me trazer até aqui, o Senhor me trouxe até aqui, Senhor, porque é a sua vontade. O Senhor fez esse encontro acontecer, Senhor. Então, Pai, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Abençoa os meus irmãos aqui, aqueles que eu já conheci e aqueles que eu estou conhecendo hoje. Pai, nos dá, Senhor, a tua unção, a tua graça, a tua direção, Senhor. Que possamos aproveitar o máximo, Senhor, da tua presença através do Espírito Santo neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Derrama a tua unção, Senhor, e nos dá, Senhor, essa direção. Eu te peço e te agradeço. Em o nome de Jesus, amém. Vocês podem assentar, irmãos. Aleluia. Hoje eu separei algo que, na nossa vida, a minha irmã, ela cantou esse último cântico, eu pedi para ela cantar esse por último, porque nós sabemos que Deus cuida de nós, Deus cuida. Mas eu quero trazer algo sobre confiança, que nós temos em Deus, e Ele nos promete, as promessas de Deus, elas continuam, elas vivem em nós, as promessas de Deus acontecem, mas para acontecer, diga para mim, para acontecer, tem um processo. Tem um processo. Não é assim, há um processo. E esse processo, muitas vezes, ele não é muito fácil, ele não é muito rápido, e às vezes nem é muito entendível aos nossos, ao nosso entendimento. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que ter confiança. Diga comigo, confiança. Isso, que você chegue na tua casa e lembre da palavra confiança, pelo menos, se você não grave confiança, Então, a confiança em Deus, amém? E eu quero trazer aqui um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 43, 2. A palavra do Senhor fala para nós assim, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vou ler de novo, presta atenção. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui nós estamos vendo uma promessa, quando passares. Mas eles também estamos vendo aqui o quê? Um processo. Você vai passar por isso, você vai passar pela água, você pode passar pelo fogo, mas eu estarei contigo, ele fala. Então, o Senhor nos dá a promessa, mas sempre na promessa vem aquele processo, vem aquele momento, Então, eu digo para você que você já sentiu como se estivesse passando por um rio turbulento? Você já viu um rio turbulento, como é difícil? Tem esportes que fazem, que a pessoa vai, mas são pessoas que estão acostumadas, treinam para isso. Mas se nós formos jogados num rio turbulento,
E eu digo, a nossa vida muitas vezes no dia a dia fica turbulenta. É um rio turbulento muitas vezes. Na família, no emprego, na escola, daqueles que ainda estudam. Então, se você já sentiu como se estivesse passando por um rio turbulento ou um fogo ardente, a vida pode ser desafiadora. Desafiadora para mim, para você, não importa a idade. Eu posso estar falando para uma pessoa de 70 anos como eu tenho 70 e quase 75, mas 70 anos, de 40 anos, de 20 anos é o mesmo problema. A dificuldade, a turbulência acontece. Um jovem sofre, um adulto sofre, um idoso sofre. A turbulência, a luta, a batalha. Nós sofremos espiritualmente, nós sofremos fisicamente muitas vezes. Mas o Senhor fala, se você passar, eu estou aí. Se você sofrer, eu estou com você. Ele nos dá essa confiança, Ele nos dá essa, né? Entendeu como é que é? É um processo sim, mas há uma promessa de companhia, de estar conosco. Aleluia. A vida pode ser desafiadora e às vezes parece que as coisas estão fora do nosso controle. E nós gostamos de estar no controle, né? Eu gosto de estar no controle, você deve gostar também de estar no controle. Mas nós não podemos estar no controle da nossa vida tem que estar no controle de Deus. Deus deve controlar a nossa vida, porque Ele sabe o que é bom para nós, o que é justo, o que vai dar um amanhã melhor para nós. Isaías 43:2 nos lembra disso. Mesmo no momento mais difícil, Deus está conosco. Diga, Deus está conosco. Amém? O processo de passar provas, Deus está presente, Ele não diz que as provas não virão. Ele não diz, não terá problema, não. Ele diz, as provas virão, mas eu estarei com você. Eu estarei com você, na prova, na luta, na batalha, na doença, no problema, na dificuldade, na enfermidade. E Ele nos dá o quê? Ele nos dá proteção e sustentação, irmãos, sustentação. As águas não vão nos afogar e o fogo não vai queimar, porque o Senhor, Ele vai proteger e sustentar. Quantas vezes, irmão, nesses meus 75 anos, eu não vou aqui trazer testemunho, quer dizer, coisas tristes que aconteceram, mas eu digo para você, eu posso trazer um testemunho. Deus até aqui me sustentou, me segurou, me levantou. Eu com 23 anos, eu tive um derrame, irmãos. Eu tive um derrame com 23 anos. Eu tocava violão. Eu não só cantava, eu tocava violão. Mas eu não posso mais tocar violão, porque meus dedos depois, no médico, quebrou e fez que a minha mão travou e não abria com o derrame. Aí foi feita uma cirurgia e tal, mas eu não pude mais tocar violão. Mas a voz continua, né? A voz, eu continuo podendo falar, né? No começo não podia, até me recuperar, mas voltei a falar. Então, eu já passei por problemas, por dificuldade, mas Deus nunca me abandonou. Deus nunca me abandonou. Quando eu tive o derrame, eu não tinha aceitado Jesus ainda. Mas lá, no centro da cidade, estavam orando por mim, no centro evangelístico, estavam orando por mim, estavam pedindo pela minha vida, para que eu realmente me salvasse. Fiquei por 2 dias desacordada, e quando acordei, eu estava com o lado esquerdo todo adormecido. Então, irmãos, eu digo para você, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos o Deus na confiança, confiando nele, o que acontece? Nós continuamos, nós prosseguimos, nós recebemos a promessa, mas nós passamos aquele processo e vencemos no final. Se até aqui o Senhor me sustentou, Ele pode sustentar você. Ele pode sustentar, Ele pode te tirar os problemas, as dificuldades da sua vida, pode sim, Ele pode te tirar desse problema, Ele pode te tirar dessa dificuldade, tenho certeza disso. Também dá um crescimento e uma transformação em nós, porque a luta nos faz ser mais fortes e também mais fiéis, irmãos. Mais fiéis, diga comigo, mais fiéis. Porque muitas vezes nós precisamos passar por algo para que a gente realmente caia em si. Eu, quando tive o derrame, irmãos, depois, eu fiquei muito, veja, com 23 anos, eu tenho uma neta com 28 anos, ela também toca violão e canta. Eu disse, puxa vida, eu olho para você assim, fico lembrando, quando eu fazia isso, só que eu fazia isso, não fazia na igreja, não conhecia ainda Jesus, né?
Mas eu digo para ela assim, eu tinha menos idade que você e tudo parou. Mas o Senhor teve misericórdia e me trouxe para a palavra, me trouxe para pregar, me trouxe para pregar o Evangelho, ser uma pessoa que leve a verdade, a palavra. Não na música, mas na palavra. E eu dou graças a Deus por isso. Tive mais problemas, sim, tive. Meu marido, depois de 10 anos que eu tive derrame, ele foi embora. Criei meu filho pequeno, com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus irmãos me ajudaram. Meu filho tinha 12 anos, minha filha 2. E eu fiquei só. Fiquei só e só fiquei até hoje. E estou, não só com Cristo, mas eu digo, o Senhor me sustentou, o Senhor cuidou da minha vida, cuidou da minha fé, cuidou da minha força para continuar. Fui trabalhar, sustentei meus filhos, quer dizer, tudo porque eu não larguei o Senhor. Eu estava num processo difícil, um processo árduo, triste, mas eu tinha o Senhor da vida comigo. Eu tinha o Senhor Criador comigo. Ele podia criar um mundo novo para mim, e Ele criou. Ele criou um mundo onde Ele era a principal pessoa. Irmãos, como eu posso, no caso, aplicar isso na minha vida ou na sua vida? Confie em Deus, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, como eu fiz. Você pode fazer. As coisas estão difíceis, mas eu vou confiar em Deus. Algo vai dar certo, algo vai dar certo. Na minha vida hoje, irmãos, eu tenho. O meu filho é pastor, minha nora é pastora. Minha neta canta, ela também prega, mas ela não gosta muito de pregar, ela gosta mais de ensinar, então ela cuida das jovens, né, das meninas, assim, adolescentes, que eles falam, né, adolescentes, mas ela ensina elas. E tenho o meu neto que é baterista. Então eu tenho família assim. Minha outra filha também não está conosco naquela igreja, está em outra, mas também canta, quer dizer, meu genro toca. Então a família está com o Senhor, porque o Senhor o quê? Ele me sustentou, Ele me segurou, Ele cuidou de mim. Deus cuida de mim. Bem mais que dos lírios, como diz, né? Amém? Então a gente vê que a gente tem que confiar em Deus. Também tem que lembrar que Ele está conosco, mesmo quando a gente não está nem sentindo, não estou sentindo nada, mas Deus está com você. Se você buscar o Senhor de todo o coração, Ele estará com você, de todo o coração. Busque a presença de Deus nas provas, Ele vai te dar força e paz, a paz que você precisa. Irmãos, olha aqui, eu trouxe aqui algo mais para você. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João 16:33. Jesus fala para nós assim: estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja bem, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui, em João 14:27, ele fala: deixo-vos a paz, porque ele fala: tem paz em mim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então há uma paz, há algo que toma conta de nós quando nós confiamos em Deus. A paz que Cristo dá, que o mundo não dá. Essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz a palavra. Quer dizer, nós temos que tomar posse do que o Senhor está nos oferecendo, está nos dando, está nos doando essa paz, essa alegria. Amém? Eu quero trazer uma outra passagem, irmãos. Gostaria que você abrisse lá em Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e o 18. O versículo 17 fala para nós assim, olha: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
O 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque é um livro bem atual. Diga comigo, bem atual. Ele é atual. Sim, ele é atual. Abacuque é um livro muito atual. Ele nos fala de um processo que Abacuque passou, como ele lidou com as dificuldades e as incertezas que ele tinha ali. Eu quero ler com vocês Abacuque capítulo 1, o versículo 2 ao 4. Olha o que fala a palavra de Deus. Abacuque falando. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio que suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque estava indignado. Talvez eu e você estamos indignados hoje em dia. A mesma coisa. Nós estamos indignados. Porque nem tudo é como a gente acha. Mas não importa. Não importa. Não importa. Diga comigo, não importa. Deus, diga comigo, Deus tem um propósito. Isso. Aí no versículo 5, Deus responde para ele, porque ele fica indignado, ele fica perguntando isso. Senhor, como pode ser? Então no versículo 5 ele fala, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que vós não creais, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Pessoas ruins, pessoas que não servem a Deus. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, e os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes, e os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Gente ruim. O Senhor está sabendo, Ele está dizendo que Ele está fazendo isso. Aí Ele fala aqui, no 11. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, esses cujo poder é o seu Deus. Quantos a gente sabe que acha que o poder é Deus? Quantos acham que Deus é ter poder? É mandar. A mandar. Quantos acham que isso é ser Deus? Não. Nosso Deus é soberano. Ele é soberano. E quando Abacuque escuta isso de Deus, ele fica atônito, né? E eu não vou ler o que ele fala, só vou ler o 2. No capítulo 2, o primeiro versículo, ele diz assim, eu por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele se pôs o quê? A esperar em Deus. A esperar, porque estava demais. Ele via que a violência era grande, que os maus estavam tomando conta e estavam acabando com o povo. O Senhor não se importa com isso? Muitas vezes na nossa vida, a gente pensa assim, por que eu estou passando por isso? Você muitas vezes não se pergunta a si mesmo, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou sofrendo isso? Deus, o Senhor não está me vendo? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Muitas vezes nós fazemos isso, né, irmãos? Confie em Deus. Confie em Deus. Pode ter certeza, irmãos. Ele sabe da tua dor. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Antes que a palavra saia da boca, Ele sabe o que você vai falar. Então não reclame. Põe sim na espera, na tua torre de vigia. Se coloca e espera no Senhor. Espera nele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui, vamos meditar no Abacuque aqui. O processo de Abacuque é um exemplo de como podemos
lidar com as dificuldades e incertezas da vida. Abacuque questiona Deus sobre a injustiça e a opressão, que nós vemos ali no comecinho. Ele questiona, por quê? Se eles estão ganhando, por que eles estão fazendo isso? O senhor não está vendo? Depois Deus responde, explicando que Ele está trabalhando para trazer justiça e redenção. E o Senhor quer o que? Nos redimir. O povo dEle precisa ter redenção, ser redimido. Quem é a nossa redenção? Cristo. Cristo é o Redentor. Cristo que nos dá. Então nós sabemos que, realmente, nós temos que nos colocar e esperar em Deus. A nossa confiança é nele. Nós esperamos nele. Abacuque se submete, então, à soberania de Deus e se alegra no Senhor. Então, muitas vezes nós temos que isso, irmãos, nos alegrar. Mas é difícil, pastora, como é que eu vou me alegrar se eu estou passando uma luta? Você não sabe o que eu passo, está falando em alegria. Irmãos, eu contei para vocês, eu podia ter desistido. Com 23 anos, uma pessoa ficar sem mexer o lado esquerdo todinho, o braço, eu arrastava a minha perna, meu braço até hoje, eu fiz cirurgia, mas eu não posso fazer grande coisa, tanto que eu pedi que tinha que ser para mim não ficar com o microfone mexendo, como é que eu vou fazer com uma mão só, né? Mas isso não impede, isso não me entristece, eu me alegro porque eu posso louvar ao meu Deus, eu posso clamar o seu nome, eu posso ensinar as pessoas, eu posso levar a sua palavra, eu posso provar que Deus é Deus na nossa vida, amém? Então isso que importa, isso que vale, amém? Então Abacuque lá, voltando lá de novo no 3, 17, 18, quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Então ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha dificuldade, ainda que você esteja sofrendo uma enfermidade, creia, o Senhor é contigo. Ele está olhando para você, Ele está preparando você, está redimindo você. Talvez se eu tocasse violão ainda, eu fosse me enaltecer. Então Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o meu amanhã, Ele sabia o meu amanhã. Então talvez Ele me privou disso, mas para algo melhor. Porque Ele sabia o meu amanhã, eu não. Ele conhecia o meu amanhã, eu não. Então eu louvo ao Senhor. E como diz no versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu me exulto no Deus da minha salvação. Eu exulto o seu nome. Eu engrandeço o seu nome, eu glorifico o seu nome. Eu digo, Senhor, obrigado. Porque até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me trouxe. Eu tenho a saúde para poder estar. Eu tenho saúde para poder falar. Eu tenho saúde para poder cantar. Eu tenho saúde para estar na casa de Deus. Eu não preciso me preocupar com nada. O Senhor tem produzido na minha vida aquilo que eu preciso. E vai produzir na sua. Vai dar para você aquilo que você precisa. Aquilo que você está almejando. O Senhor, se for da vontade dEle, se for para o teu bem, Ele te dará. Ele te dará. Ele te dará. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, continuando aqui, o livro de Abacuque nos lembra que a alegria é a confiança em Deus, não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece estar indo mal, podemos nos alegrar no Senhor e confiar na sua salvação. A fé em ação, ela não apenas é uma escolha. Escolhemos confiar em Deus, temos que escolher confiar em Deus. Porque mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, nós temos que confiar. Eu não entendi por que o Senhor não usou do meu dom de música. Por que o Senhor não me deixou tocando? Por que o Senhor não deixou eu tocar violão? Por quê? O Senhor sabe por quê. Hoje a minha irmã está aqui, meu cunhado está aqui. Se eu tocasse, talvez só ia ser eu aqui, só eu aqui. Né? Não está bonito eles aqui? Não está lindo? E assim muitos, né? Durante a minha vida toda. O meu filho aprendeu a tocar violão comigo. Mesmo sem eu não poder tocar, mas eu fazia a posição na mão esquerda, porque ele é canhoto. Aí deu certo, aí eu fazia aqui, entendeu? Fui ensinando ele, dó, ré, mi, fá, sol. E fui ensinando, quer dizer, então tudo é plano do Senhor. É plano do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. É a nossa força e a alegria no Senhor.
Nós temos a alegria de estar na casa dele, de viver a vida com ele. Amém? Aqui diz também, a soberania de Deus. Deus está no controle, mesmo quando parece tudo sem controle. Deus está no controle. Você veja Abacuque, ele pensou, meu Deus, o senhor não está vendo que as pessoas estão acabando conosco? Esse povo ruim está acabando conosco. O que ele falou? Eu estou fazendo isso para que vocês se endireitem. Para que vocês se endireitem. Nós estamos passando o que nós estamos passando, irmãos, porque alguma coisa Deus quer que a gente faça. E o que a gente faz quando a gente ora? A gente jejua, a gente louva, a gente vai na escola bíblica, a gente vai, busca na palavra. É isso que Deus quer. Uma renovação em cada um de nós. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. A alegria no Senhor é um fruto do Espírito, irmãos. É um fruto do Espírito. Aleluia. É uma escolha que podemos fazer independente das circunstâncias. Olha, como conclusão eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu pus aqui, confie na promessa de Deus e em seu processo. Eu coloquei, identifique, diga comigo, identifique. Qual é o seu desafio ou prova que você está enfrentando atualmente? Então agora é com você. Identifique qual é a prova, qual é a luta que você está passando. Identifique agora aí. Por exemplo, você pode dizer assim, eu estou passando uma luta com uma enfermidade. Descobri uma enfermidade. Então lembre-se da promessa do Senhor, eu estarei com você. Você pode estar passando um problema sem emprego. Lembre-se, eu estarei com você. Então a gente tem que identificar e lembrar que Deus está conosco. Confiar na presença de Deus. Peça que Ele te proteja e que dirija nessa luta, nessa batalha. Seja ela qual for, como eu falei. Seja ela qual for, que Ele possa te dirigir. E agradeça pela promessa. Agradeça pela promessa que Ele fez. Eu estarei com você. Tá? Agradeça pela promessa. E depois, além de agradecer, nesse processo, Ele vai te proteger. Ele vai te proteger de uma forma que você não vai entender como que Ele vai chegar, mas Ele vai chegar de uma forma que Ele vai te proteger. Como Ele protegeu a mim. Me ensinou, me levou para a casa de Deus. Eu não era, antes de ter um problema, eu não era crente, eu não buscava Deus. Eu cantei na televisão, irmãos. Eu cantei na televisão. Com 4 anos eu cantei no rádio. 4 aninhos, assim. Cantei na televisão, Entendeu? Essa minha irmã aqui também era artista, e era muito artista, muito mais que eu. Mas digo assim, artista que ela ainda é, Para Jesus ela é artista. Mas eu digo assim, nossa vida era essa. Então nós não tínhamos, Então a gente vivia do aplauso dos outros. Mas agora a gente sabe que nós dependemos da misericórdia de Deus. Nós não dependemos do aplauso de ninguém, da misericórdia de Deus. Amém? Então isso que é importante. A misericórdia de Deus que teve comigo, teve com a minha família. Que hoje nós somos 4 irmãs e as 4 servem ao Senhor. Só meu irmão que a gente ora para que ele, Mas nós 4, Tem uma que é professora foi professora há muito tempo de escola, mas ela já é pastora também, como é o nome da igreja dela? É a Quadrangular, mas não me lembro qual bairro que é Quadrangular. Tem o esposo dela também que é pastor da Quadrangular. A minha irmã é diaconisa da nossa igreja, mas também prega a palavra. Então nós temos a bênção do Senhor, nós somos salvas pelo Senhor. Então não importa a nossa dificuldade, o nosso problema, Deus nos traz para perto dEle, amém? Que você saia daqui essa noite, na certeza que Deus está cuidando de você, que Deus está olhando para você, que Deus está, já digo assim, protegendo você. Você está num processo, você está num processo, porque a promessa do Senhor, ela já vem de tempo. Olha, eu vou ler uma promessa do Senhor também para vocês, que está em Jeremias 29:11, que a palavra do Senhor fala para nós assim: pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Vou ler de novo. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, no caso, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. É isso.
Pode ter certeza. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós, diga assim, nenhum de nós é esquecido pelo Senhor. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos nós o Senhor tem. E Ele cuida, e Ele olha. Todo o processo que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas tudo que você está passando, talvez você venha à casa de Deus porque você quer receber. Você não veio só para orar ou para glorificar Deus. Você diz, não, eu vou lá porque eu preciso. Tudo bem, você precisa, e você vai receber. Mas há um processo. Há um processo. Uma frase conhecida, todo mundo conhece, diz, só vive o propósito quem suportar o processo. Então você tem que suportar agora um pouco, para que o propósito aconteça. E também eu pus aqui, o processo não é um atraso, é um preparo necessário para viver a promessa. Então o processo é um preparo necessário para viver a promessa. E o Senhor sempre prometeu o melhor para nós. Jesus Cristo falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, Ele nos dá a sua paz. Lá no Evangelho de João 14, Ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Ele fala, não se turbe. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vós. Quer dizer, tudo é promessa, mas há um propósito em tudo isso. E o que é? Processo. Tudo tem um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós estamos passando por esse tempo. Então nunca desista, nem olhe para trás. Busque cada vez mais. Fazer a vontade do Senhor, viver na vontade do Senhor, amém? Nós somos separados pelo Senhor, nós estamos separados para que o Senhor nos abençoe mesmo. Eu sou prova viva disso, eu estou falando da minha vida, não é que, não vim aqui para me expor, mas eu tenho que falar, porque a gente tem, a melhor testemunho é o nosso. Eu podia falar de testemunho de pessoas que eu conheci, de coisas que, não, mas eu vou falar de mim. Eu sou uma prova viva que o Senhor me ama. E o Senhor te ama. Porque o que eu já passei, e o Senhor esteve sempre comigo. Nunca me abandonou. Nunca, nunca. Nunca me abandonou. Você sabe que a pior coisa, vou falar com as mulheres aqui, mulheres, os homens não precisam escutar, mas as mulheres escutem. A pior coisa é quando nós somos abandonadas, trocadas por alguém mais jovem ainda, né? Aí a gente fica arrebentado. Mas tudo bem, foi bom, cada um. Mas eu pude orar pelo meu ex-marido, eu pude orar e pedir, olha, eu vou, frente assim, ele na minha frente assim, meu filho falou, mãe, vai orar pelo pai. Eu digo, vou. Ele apareceu lá na nossa igreja, com a esposa, a terceira, né, mas ele apareceu lá, e aí eu fui orar por ele, aí eu olhei bem para ele e falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa, casamento é 50%, 50%, né? Cada um. Então, o meu 50% eu quero pedir perdão para você. Se eu não fui o suficiente, que você foi embora, me perdoe. Pedi perdão para ele. E eu não tenho nenhuma raiva de você, eu estou te perdoando também. Você me perdoe que eu estou te perdoando. Irmãos, aquilo foi sabe? Foi muito bom, porque eu não tinha raiva, mas eu tinha uma mágoa no sentido do abandono, deixou de qualquer jeito, entendeu? Nunca mais apareceu, foi aparecer depois que os filhos já estavam grandes. Então, irmãos, quanto que Deus me deu de força, quanto que Deus me deu de eu chegar na frente daquele homem e dizer assim, olha, eu peço perdão para você se 50% do casamento não deu certo por minha causa. E já te digo que já te perdoo também, já estou te perdoando aqui, para que se a gente nunca mais se vimos mesmo, ele já morreu, mas a gente nunca mais se viu, né? Mas digo assim, eu estou te perdoando também. Pronto, limpou tudo, né? Se tinha alguma coisa, pronto. Então essas coisas, Deus, que foi força de Deus, foi sustância que Deus deu na minha vida, quer dizer, sabe? Sustentou ali, ó, me segurou em suas mãos, me segurou. E eu sei que Ele está segurando cada um de vocês, está segurando o seu problema, a sua dificuldade, dizendo, vamos resolver, vai dar certo, você vai. Então, a tua vida está nas mãos de Deus. Como tem aquele cântico, né?
Que é bem antigo. A minha vida está na mão de Deus, os problemas Deus resolverá, nenhuma provação me desanima, a minha fé está em meu Jesus. Quer dizer, é verdade, Ele está na mão dEle, e é nele que nós temos que confiar. Teu processo está difícil? Tá. Tua luta está grande? Tua dor é grande? A tua força é o Senhor. A tua força é o Senhor. O teu amanhã é no Senhor. Que o teu amor seja o Senhor. Porque o Senhor é graça, o Senhor é amor, o Senhor é força, o Senhor é saúde, o Senhor é alegria, o Senhor é paz. Tudo isso eu recebi do Senhor. Quem suporta o processo vive o extraordinário, meu irmão. É o que eu vivo, o extraordinário de Deus. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa, sabe, de muita saúde, mas a saúde que eu tenho, eu dedico ao Senhor. Tenho 75 anos, quase, vou fazer agora no mês de abril, 75. Mas esses 75, desde os 40 eu sirvo ao Senhor. Fazem 35 anos. Até os 40 anos eu não servia ao Senhor. Digo servi como pastora, né? Porque com 33 anos me batizei nas águas. Comecei a servir com a pastora Sueli aos meus 36 anos, 3 anos depois, eu comecei a servir a Deus. Trabalhar de auxiliar. Mas de pastorado eu já tenho 35 anos. Estou na presença de Deus e busco o Senhor ainda como se eu tivesse começado ontem. Porque Ele se renova cada dia na minha vida e vai se renovar na sua também. Creia nisso. Que essa noite você saia daqui renovado, na certeza de que o Senhor está te sustentando. Confia no Senhor. Confia no Deus que cuida de nós. Confia no Deus. Jesus, seu Filho amado, foi enviado para isso. Para que eu e você tivéssemos a saúde, a alegria, a paz, tudo. É o Senhor que nos dá. Então, como Jesus, aquele dia no Getsêmani, falou assim: passa de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade. Eu quero hoje cantar: o meu cálice elevo a ti, Senhor. É música de gente da minha idade. Vocês talvez não conheçam, mas o meu cálice eu entrego a ti, Senhor. E espero que você também faça isso. Porque se não for da vontade de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus, mas o cálice eu quero entregar hoje para o Senhor. Posso tirar daqui? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.